As notícias do dia. Você confere agora no Conexão 99, com Dalcira de Oliveira. Boa tarde, 6 horas 4 minutos e aqui pela Vale, na 99.1 FM, está começando o Conexão 99. Oceano, a mesa de áudio, André e Ney, boa tarde para os dois. Isso é nepotismo, né? Vou denunciar isso lá no Ministério Público. Olha, a terça-feira foi quente, muito quente. Essa função de ar-condicionado, sai do ar-condicionado, toma choque térmico na rua, sai de uma sala refrigerada, entra no corredor pegando fogo, tá deixando todo mundo desesperado. É atistim pra cá, é garganta arranhando pra lá. Neste momento nós temos 29 graus, sensação térmica 33 graus, 33 graus, acredite, até bem pior, já fomos a 36 logo depois do meio-dia. Nesse momento, a umidade relativa do ar é de 66%, 20% só a possibilidade de chuva, tem céu nublado, mas a chuva que a gente estava esperando desesperadamente fez assim, tchau, tchau, e foi embora. Talvez amanhã, tá prevendo aqui mais uma chuvinha, nós precisamos de chuva, né? Não adianta, tempo bom hoje seria uma chuva calma, tranquila e constante para socorrer principalmente o nosso pessoal do interior, porque eu continuo dizendo, é desumano nós chegarmos em pleno século XXI com propriedade sem água, tendo que ser abastecida com um caminhão-pipa para água para beber. Não é água para botar na lavoura, para botar na horta, para dar para a vaquinha do leite lá. Não, é para beber, para consumo humano. É desumana esta situação. 6 horas 6 minutos, a hora da coincidência. Olha, ontem a sessão da Câmara foi... ninguém esperava, né? Em primeiro foi lido o protocolo lá, um despacho do Ministério Público, né? Do Ministério Público, que mandou a notícia, de fato, né? A promotora Débora já havia alertado a Câmara de Vereadores no dia da votação da reforma administrativa. Eu sou a favor de uma reforma administrativa, que é uma coisa que a gente já vinha falando pela imprensa há muito tempo. Mas não da maneira como foi atropelada naquela... Foi na primeira sessão? Foi na primeira sessão do ano, né? Na segunda sessão do ano, né? Não houve discussão, não houve formação de comissões, e foi assim, assina, vota, e é assim que nós estamos sendo mandados. Teve aquele espetáculo também do próprio presidente da casa, né, dizendo que o MP estava dando um showzinho, pedindo que não se votasse a questão da reforma administrativa e nem o aumento dos estagiários, sem antes saber o impacto financeiro, que é lei. Né, é lei. E na primeira sessão, os vereadores, 10 vereadores atropelaram, né, mas atropelaram com vontade, né? Todo e qualquer senso do bom senso, para ser redundante. Deu no que deu. A promotora Débora está oficiando aí a Procuradoria-Geral de Justiça, né, sobre esta questão. Vereadora Mariana Carlos também teve ontem, vereadora, além de constar aqui que assim, tanto a senhora quanto a vereadora Ana Mello estiveram lá no Ministério Público logo depois, juntando documentos também a esta notícia, esse despacho da promotora Débora Becker, mas também teve um fato que chamou muitíssima atenção. O presidente da Câmara esqueceu de chamar o grande expediente e chamar os vereadores que estavam inscritos. E teve, depois que encerrou a sessão, reabrir a sessão para que tanto a senhora quanto o vereador Rian pudessem se manifestar o que aconteceu, na verdade, porque quem estava assistindo, como eu, pela internet, pelo YouTube, e depois ouviu pela rádio, né, ficou meio assim, o que aconteceu? Mas o que aconteceu de verdade? Boa tarde.
Boa tarde, Dalcira. Boa tarde, os ouvintes. Boa tarde, a assistência que nos acompanha aqui no programa. Vou começar, então, pela tua última colocação, porque isso é muito grave, o que aconteceu na Câmara de Vereadores. Porque eu falei sobre esse encaminhamento da promotora Débora Becker no pequeno expediente. Então, é aquele primeiro momento ali onde 3 vereadores podem falar. E eles foram pegos de surpresa, né? E isso, como era um tema desfavorável, tanto para a mesa diretora quanto para a maioria que apoiou e que aprovou a reforma, isso criou um clima que tudo que eles puderam cercear a nossa palavra, eles fizeram. Especialmente a nossa palavra dos vereadores que foram contra a reforma administrativa. Então, aconteceu que no grande expediente estavam inscritos o vereador Alex da Farmácia e o vereador Ria Rosa. E o presidente ignorou as inscrições dos vereadores e encerrou o grande expediente e atropelou para a parte seguinte da sessão, que é a pauta e a ordem do dia. E as inscrições foram computadas no sistema. Dava para ver no telão os vereadores inscritos, né? E o presidente foi lá e alegou que vocês não se deixaram muito para a última hora, que não sei. Foi depois do prazo, foi o que ele havia alegado, né? Mas assim, fora do prazo, eu já vi vereador ser aprovada a sua manifestação mesmo depois do tempo. Então, por que para uns vereadores pode e para outros não pode? Eu vi vereador perder prazo de não conseguir computar sua inscrição nem no sistema. E teve a aprovação do presidente da casa para falar e falou. Inclusive, na sessão, chegou na etapa das explicações pessoais, o presidente simplesmente ignorou a nossa inscrição e estava se encaminhando para encerrar a sessão. Foi uma luta, Rian e eu tivemos que fazer uma luta para garantir a nossa inscrição. Pedir questão de ordem, levantar o braço, né, questionar o presidente, e ele relutando em nos garantir a palavra, tanto que teve que consultar o técnico para o técnico confirmar que sim, que a nossa inscrição estava garantida no sistema. Então, aí ainda vai dizer assim, tá, então pode falar. Como assim pode falar? Eu deixo tu falar. Eu sou uma vereadora. O regimento é que me permite falar. Eu estava legitimamente inscrita, Ria e eu. Então é um absurdo isso que está acontecendo. Acho que a sessão de ontem, essa postura do presidente de cercear a nossa palavra, ela é um sintoma do que está acontecendo na casa, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, no fundo a gente está falando da mesma coisa, que é do patrulhamento da Câmara de Vereadores, dessa maioria que se formou para eleger a mesa, que se formou para aprovar o projeto e que agora acha que está acima da lei. Bom, vereadora, tem aqui, inclusive, um parecer que foi juntado a esse despacho da promotora, que é um parecer do IGAM, né, que é um instituto que presta assessoria legal às câmaras de vereadores, não só de Cachoeira, mas de todo o estado. Sim. Né, e o próprio IGAM discorda da possibilidade de utilização do subsídio de agentes políticos enquanto base de cálculo para fins de remuneração dos cargos. Então, a reforma administrativa, e veja bem, gente, antes que alguém pule, grite e berre, a Dalcira a vida toda foi a favor e continua sendo a favor de uma reforma administrativa, principalmente um organograma atual da prefeitura, de tudo que tem lá dentro da prefeitura. Agora, o que o próprio IGAM não concordou foi com o atropelo. Exato. Isso consta também no despacho da promotora. Isso é importante destacar. Eu já fui vice-prefeita e eu sei perfeitamente da necessidade da reforma administrativa. Sei também da necessidade de economia. É saudável tu se preocupar com a economia, né, dos cofres públicos. Porém, qual que é a questão dessa reforma administrativa? É que ela não cumpre os requisitos mínimos legais para apresentar, para passar na Câmara de Vereadores. E aí o problema, né, e o próprio despacho da promotora diz isso. O prefeito e o governo estão no papel dele, de mandar para a Câmara de Vereadores, mandar para análise,
e pediu a urgência, que é um direito do prefeito. Sim. Mas quem garantiu a urgência e de um dia para o outro disse que podia votar foram os 10 vereadores que votaram a urgência e na segunda-feira subsequente, dia 13, eles aprovaram o projeto. O parecer do IGAM foi solicitado por um vereador. Eu tenho informação que eu não consegui confirmar, mas até a informação que o diretor da casa me passou é que o vereador que pediu o parecer do IGAM é justamente o vereador que garantiu a 10ª assinatura para o regime de urgência. Que foi o vereador Marcelo Figueiró, é isso? Não foi o Marcelo. Foi o Faller? Foi. Vereador Faller que... Eu conversei, eu não consegui confirmar essa informação, né? E qual que é a preocupação, qual que é a questão disso? É que é importante pedir um parecer externo quando a gente tem dúvidas sobre um projeto. Se a nossa comissão, que é a Comissão de Justiça, tivesse instalada, porque a gente não tinha nem instalação das comissões, nós também pediríamos um parecer externo, porque é uma matéria robusta, a gente precisa de um parecer externo. E aí o vereador pediu, então, e não pôde esperar. Aí não esperou, porque a votação foi dia 13 e o parecer chegou na casa no dia 20. Então, por que tu pede, então, um parecer? Porque os pareceres, eles não são de um dia para o outro, né? Essa coisa demora um pouquinho. De um dia para o outro, isso daí é só a imprensa só que faz isso. Só os 10 vereadores que querem isso, né? Que se acham capazes de analisar uma matéria desse volume. Mas é isso. O parecer do IGAM, ele chegou na casa depois da votação. E ele aponta tudo que o Ministério Público já tinha alertado a Câmara de Vereadores e mais um pouco. A assessora da vereadora Mariana Carlos, a Cristina Mota, dizendo que são 3 horas o prazo. Do grande expediente? Isso aí. Isso. Então, ela está atualizando aqui. Né? Olha, o Marcelo Martins também tá nos ouvindo. Tá, querido, um abraço, meu sempre vereador, Marcelinho, mandar um abraço aí para Cris também, Cris, que foi nossa secretária de administração, né, no governo Neirão e Mariana. E da Fazenda também, né? Fazenda também. Eu torrei muita paciência da Cristina Mora. Mas, vereadora, tudo isso leva a crer agora. Chama atenção que o vereador Faller, quando foi do parecer do IGAM, que liberava a Câmara para abrir uma processante, lá na época, em outubro de 2023, ele mesmo brandiu o parecer do IGAM lá para o então também presidente da Câmara, que era também o vereador MacGyver Dias. Mas, de qualquer maneira, a senhora acha que a partir deste fato, o que acontece agora? Vai para a Procuradoria-Geral de Justiça, procurador... Salto deve estar dizendo assim, Cachoeira de novo. Porque foi ele o comandante da Operação Fandango. Ele Sim. que foi o maestro de toda... E eu comentava aquele dia aqui que o vereador Magai dizia onde é que estava o Ministério Público quando a corrupção tomou conta de Cachoeira. Estava fazendo a Operação Fandango. Uma operação robusta daquele tamanho não é de um dia para o outro, né? E eu sempre quando tive acesso a escutas telefônicas, tanto da Polícia Civil, quanto do Ministério Público, quanto da Polícia Federal, eu sempre me pergunto, como é que as pessoas que ouvem o sistema, é o Guardião, se não me falha a memória, se não mudou, elas ficam ali 6 meses, 1 ano, ouvindo as conversas. Não dá vontade de sair lá e mandar prender todo mundo, porque tem que ter muito sangue frio para ficar ali ouvindo tudo aquilo e transcrevendo, né? De qualquer maneira, a senhora acha que muda alguma coisa agora na postura da Câmara? Porque definitivamente, tipo assim, os vereadores, me parece que na sessão de ontem, depois desse despacho da vereadora Débora, eles não acreditavam que esse despacho seria feito, que o envio para a Procuradoria-Geral de Justiça não seria feito. Ou eles não, sabe, não deram a mínima importância de que isso pudesse acontecer. E pela expressão que se viu ontem, depois pelos próprios pronunciamentos dos 10 vereadores, houve, me parece que um susto. A senhora acredita que vai haver uma mudança, uma cautela maior, até porque essa situação definitivamente pegou muito mal na comunidade? Olha, todos os órgãos estão fazendo o seu papel. O Ministério Público está fazendo o seu papel.
A prefeitura está fazendo seu papel. Quem não está fazendo seu papel é a Câmara de Vereadores. E o presidente MacGyver, quando ele diz, cadê o MP? Cadê o presidente da casa que não instalou uma CPI? Ele era o presidente quando instalou a Operação Fandango. Exato. Então, esse papel que o MP está fazendo é isso. Ele está fazendo o seu papel. Né? Se a Câmara não fez, o Ministério Público vai fazer. Com relação à Câmara de Vereadores, né? Tem essa maioria, e eu gosto de falar dessa maioria, por quê? Porque a gente tem que ser justo com os vereadores que não aceitaram se juntar só para patrolar tudo e aprovar tudo sem critério. E aí o que acontece? Essa maioria, ela se sente acima da lei. Ela acha que não precisa fazer análise dos projetos, que não precisa cumprir o rito legislativo, que o projeto não precisa tramitar nas comissões, que não precisa exigir tudo que a lei de responsabilidade fiscal exige de um projeto que cria cargo, que mexe na estrutura. Então, o que acontece? Essa maioria, ela, ao deixar de fazer o seu papel, ela rebaixa o poder legislativo de importância. Para que tem um poder legislativo se é para dizer fazer tudo que o prefeito pede? Mas não. Todos prometeram aqui nos microfones da Vale, tá aí o Volney, os nossos ouvintes de testemunhas, que eles juraram aqui que iriam manter a fiscalização em dia, que não era porque eram do partido da base aliada que deixariam de fiscalizar. Mas aí que tá. Eu não sei o que se passa, assim, né? Mas às vezes me parece, Dalcira, aí nesse um mês, assim, né, de vereança, que a sensação que eu tenho é que no imaginário, esses vereadores, especialmente os que entraram agora, de que ser vereador fosse uma tarefa fácil. De que fiscalizar é tu ir ali no posto de saúde e ver se está faltando médico. De que ser vereador é subir na tribuna e fazer um monte de fala de frase de efeito. Ser vereador, acima de qualquer coisa, é ter muita responsabilidade sobre as coisas que o prefeito encaminha para a Câmara de Vereadores. Porque